Olá, candidatos. Já começou a ganhar mais intimidade quanto à forma com que será cobrado na sua prova discursiva? Então, tranquilidade é fundamental. Essa tranquilidade decorre, sobretudo, da sua preparação, que certamente, se você chegou a esta etapa de começar a se cuidar quanto à prova discursiva, significa que você já obteve um excelente desempenho na prova objetiva, já reúne as informações com que irá discorrer sobre os mais variados assuntos a que será submetido. Isso você fará na modalidade texto. Ao pensar em texto, já lembramos, você vai cuidar da seleção do vocabulário, da articulação das estruturas, da boa apresentação textual e quanto à forma com que o seu texto será produzido. De que maneira você deve pensar no formato do seu texto? Acompanhe uma distinção fundamental. Você pode receber uma proposta de dissertação expositiva ou, como é bastante comum nas provas para o cargo de auditor ou de analista, o chamado texto estudo de caso. Em que consiste um estudo de caso? No lugar de propor um tema específico, a banca formula uma situação hipotética a partir da qual você vai compor uma análise e reunir conhecimentos técnicos, jurídicos, legais para proceder à composição do seu texto. Quando pensar nisso, significa vou produzir um tipo de texto diferente do que convencionalmente é cobrado. Então, como pensar no estudo de caso? Estudo de caso nada mais é do que uma mesma estrutura dissertativa da qual você já tem intimidade. Lembra-se daquilo que sua professora, seu professor lá do colegial já disse várias vezes: introdução, desenvolvimento e conclusão? Não se afaste dessa noção. O que se diferencia no estudo de caso é que você fará uma análise a partir de um caso proposto, de uma situação hipotética formulada. A banca cria uma empresa ou um nome fictício que você vai submeter à auditoria. A banca formula um caso hipotético em que um determinado contribuinte deixou de fazer o recolhimento de determinado tributo, constrói uma hipótese. A partir dessa hipótese é que vai nascer seu texto. Então, se a proposta de sua prova discursiva trouxer uma situação hipotética e ilustrativa da aplicação de determinados conhecimentos, como proceder? Inicie seu texto estabelecendo uma relação entre a situação proposta e o texto que irá surgir. Mesmo que você suponha, o avaliador já sabe sobre o que eu vou escrever, estabeleça essa articulação ou esta relação entre o caso proposto e o texto que surge. Por quê? Seu texto deve ser autossuficiente. Não pressuponha a compreensão do avaliador. Seu texto é autossuficiente e capaz de, nas suas próprias linhas, esclarecer tudo o que for necessário. Então, como começar o seu estudo de caso? Use expressões com as quais fique claro para o leitor que aquilo que se inicia é uma análise de uma situação proposta. Então, a própria expressão, a situação proposta, o caso sugerido, a situação narrada, relaciona-se e traga imediatamente o instituto jurídico que pauta a análise sobre aquele assunto, a concepção teórica que norteia a análise daquele determinado conteúdo. É assim que se procede na chamada proposta de estudo de caso. Como já dissemos, é um texto tipicamente dissertativo, você cuidará de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas partirá da noção de que a proposta temática surgiu no formato de um caso sugerido, de um caso proposto. Nessas hipóteses, você vai estabelecer uma relação, um link entre o caso que foi narrado e o conhecimento científico que existe disponível para se analisar aquele assunto. Então, sempre inicie seu texto estabelecendo essa relação de dizer o caso sugerido relaciona-se a esse assunto e traz o assunto ou o enfoque científico disponível. Aquilo está atrelado ou subordinado às previsões constitucionais ou é uma previsão do Código Tributário Nacional? Em que se encaixa aquela análise do ponto de vista técnico, teórico, científico, conceitual, legal? Isso é iniciar o seu estudo de caso e sei que, caso a proposta seja dessa maneira, você fará um maravilhoso texto. Um grande abraço para você. Até o seu bom desempenho.